a prática do controle de capitais era corrente nos anos 50, 60 e mesmo 70. Só para lembrar que em 68, 69, o presidente Nixon, que não pode ser tomado como um exemplo de heterodoxia, né, diante da pressão sobre o dólar, ele impôs limites à saída de capital americano para fora. Infelizmente, ele não foi bem sucedido porque a balança de pagamentos americana estava pressionada pelos gastos militares fora, lembremos-nos da Guerra do Vietnã, não é? E, finalmente, o dólar foi obrigado, o Nixon obrigado a decretar em 71 a inconversibilidade do dólar, e a partir de então os Estados Unidos passaram a ter uma capacidade de arbítrio sobre a sua moeda impressionante, né? Na verdade, a coisa mais política que existe é a administração das finanças públicas e da moeda americana. Nós sublinhamos a situação japonesa e coreana, que nesses países, né, não só o controle do câmbio, não é, e de capitais foi estrito, como a gestão do Banco Central sobre os seus respectivos sistemas financeiros também sempre foi muito rigoroso, né? O que temos que fazer é simplesmente retomar a finalidade original da CC5, ponto. Ou seja, retirar o poder de instrumentos jurídicos inferiores que existem e que passaram por cima de legislação que já foi aprovada no Congresso Nacional. Então, o que nós temos que fazer é retomar algo que já existe, que está na origem e que está sendo driblado, trapaceado. Tá? E um último tipo de controle que nós precisamos, que nem apareceria como controle, portanto, nem assustaria, tá, aqueles que têm medo da palavra controle. Aliás, a gente pode mudar esse nome. Podemos chamar de redução da velocidade dos capitais. Ou seja, controles assustam, as pessoas pensam que elas que vão ficar presas, mas são apenas impedir a velocidade de mobilidade dos capitais. Então, a gente precisa estabelecer um outro tipo de controle, que é o seguinte: precisamos estabelecer índices para as empresas se endividarem em dólares, se endividarem no exterior. Ou seja, isso que o Beluso falou é algo extremamente problemático. Ou seja, empresas, o que elas fazem? Elas administram a velocidade do seu passivo e do seu ativo. É isso. Ou seja, tem a conta para pagar amanhã, tem o dinheiro que ainda não chegou hoje. Tudo bem, isso está lá no cerne da contabilidade das empresas. Só que a tal liberalização financeira está trazendo para os balanços mais um outro problema, mais um outro risco, que é o risco de moeda. Não é o risco só temporal, ou seja, o problema é que a dívida que vence amanhã é em dólar, mas eu tenho a minha receita em reais. O problema não é temporal, o problema agora é de moeda. Então nós precisamos impedir que empresas se endividem sem limites em dólares quando elas têm suas receitas em reais. Se as empresas têm receitas em dólares, tudo bem, elas podem se endividar em dólares. Agora, o que não podem são empresas que têm receitas em reais. Por quê? O que acontece? Que foi o que aconteceu no ano de 2002. As empresas percebem que o câmbio está subindo, o valor do dólar está subindo, tentam se antecipar e pressionam ainda mais. Então, por quê? Porque estão excessivamente endividadas. Então, tem que se impor limites. Ou seja, isto faz parte de algo que está até fora dessa discussão sobre controles de capital, está dentro da discussão sobre regulação financeira, ou seja, nós não podemos expor empresas a riscos tão elevados. Então, tem que ter controle sobre isso. Tá? Então, essas são as minhas ideias sobre controles. Há questões que a gente precisa diferenciar. Ou seja, lavagem de dinheiro é uma questão importante que deve ser discutida, entretanto, ela pode ser discutida à parte da discussão de controles de capital. Tá? Lavagem de dinheiro é um problema de crime, é um problema da polícia. Controles de capital é um problema macroeconômico,
é um problema de governo, é um problema de política econômica. Então, temos que ter o cuidado para não cair na seguinte armadilha. Ou seja, estamos querendo controlar capital para eliminar ou limitar ou controlar o crime. Na verdade, não é isso. Nós queremos controlar capitais para poder dar condições de ter uma política macroeconômica autônoma. Agora, sem dúvida que a questão da lavagem de dinheiro é fundamental de ser discutida e de ser reprimida, perseguida, etc. Bom, uma segunda questão importante que eu não falei anteriormente, que eu acho que é um argumento que tem aparecido no debate, é de que controles de capitais não são possíveis de serem feitos. Ou seja, esse é um argumento muito forte, porque se diz o seguinte, olha, inovações financeiras permitem driblar regras, todo o desenvolvimento tecnológico e de informática permitem driblar regras. Ou seja, isto não é verdadeiro. Assim, não existe nenhuma experiência que se fez controle de capital e os capitais fugiram. É óbvio que os capitais, pouco a pouco, vão descobrindo formas de sair. E assim, nós vamos também descobrindo, pouco a pouco, formas de controlá-los. Então, não é uma verdade de que é impossível controlar. Aliás, esses que argumentam que é impossível controlar são os mesmos que são radicalmente contra a existência de controles. Ou seja, se controles são inócuos, não deviam dar tanta importância àqueles que defendem o controle. E não deveriam dar tanta importância ao desmantelamento da legislação de controles. Ou seja, porque eles sabem que, no fundo, controles são eficazes, perdem eficácia, de fato, ao longo do tempo. Na verdade, perdem eficácia se as regras forem estáticas, mas as regras têm que ser dinâmicas, tal como os capitais são e fogem dessas regras. É igual nos esportes, aí a luta, a perseguição do doping e do antidoping. É exatamente o que acontece. E não é possível, o outro argumento é que se diz, olha, não é possível controlar tudo. Sim, não é possível controlar tudo. E é por isso que nós vamos deixar de tentar controlar? Ou seja, o crime, não é possível acabar com o crime, por isso vamos parar de combater o crime? Não. Ou seja, nós sabemos que essa é uma política que não tem eficácia total. Aliás, nenhuma política tem eficácia total. Mas isso não é argumento para abandonarmos os controles de capital.